Se 95% da nossa vida é comandada pelo nosso subconsciente, onde não temos muito poder de ação, então como efetuar uma mudança real? Como quebrar velhos padrões? Como abandonar ciclos de sabotagem e ser uma melhor versão de nós mesmos? Hoje vamos falar sobre reprogramação mental e 3 ferramentas poderosíssimas para nos ajudar nesse processo. Esse é o segundo vídeo da nossa trilha da mudança. Se você ainda não viu o primeiro, corre lá. Lá explicamos subconsciente, o poder da autoimagem e também sobre o nosso sistema de crenças limitantes. Reprogramação mental. Substituir crenças limitadoras por crenças fortalecedoras. E isso parece muito simples, mas não é. Não adianta só a gente falar. As palavras não vão ser tão úteis se elas não estiverem ligadas a um sentimento diferente. O Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo celular e escritor de um livro best-seller, A Biologia da Crença, ele diz que as nossas crenças subconscientes, ou seja, aquelas crenças que a gente não tem noção ainda de ter, porque existem crenças que a gente tem consciência de tê-las, outras estão bem enraizadas no nosso subconsciente e nós agimos segundo essas crenças e nem sabemos. E ele diz que essas do subconsciente têm o poder não só de mudar o nosso comportamento. Não é porque eu creio que o amor seja uma coisa perigosa, então eu não me relaciono com ninguém. Não fica só esse nível. As nossas crenças, ela tem o poder de mudar a nossa expressão genética. Então, o que eu creio é capaz de mudar a minha biologia. A nossa crença é tão poderosa que ela tem o poder de mudar, inclusive, a expressão do seu gene. O DNA, é algo que tem dentro da célula, muito individual, cada um de nós tem o nosso. E sempre se pensou que esse DNA era o que gerava as doenças, ou seja, se minha família toda tem uma certa doença, eu vou ter também. Hoje sabe-se que não importa se a minha família toda teve tal doença, o que importa é o que eu estou fazendo da minha vida. Como é que está meu ambiente, como é que está a minha alimentação, mas principalmente como estão os meus pensamentos. Qual é a minha crença em relação à saúde e qual é a minha crença em relação à doença? Isso vai expressar o meu gene de uma maneira ou de outra. Isso é chamado de epigenética. Epigenética é exatamente esse campo do estudo onde tenta-se descobrir a relação do meio, a influência do meio externo ou interno dos seus pensamentos, das suas emoções no gene. E eu tô falando isso para vocês entenderem o poder da crença. Ela vai muito mais, ela vai muito além simplesmente das nossas relações, da nossa comunicação, é a nível celular. Então, se eu tenho crenças negativas que vibram baixo, de destruição, de sofrimento, de autodepreciação, de pouco valor, você concorda que as minhas células recebendo essa informação vão adoecer? E se eu tenho crenças positivas de abundância, de merecimento, de doação, de generosidade, de perdão ao invés do rancor, você concorda que eu vou ser uma pessoa mais saudável? Então, a crença vai muito além das nossas relações, é uma questão de saúde não só mental, mas também física. Então, para a gente criar uma nova realidade, é importante que a gente mude o que a gente acredita como verdade. Não é? Porque a crença é uma verdade absoluta na nossa cabeça. E se a gente quer uma realidade nova, se você está aqui ouvindo esse vídeo sobre mudança, sobre autoconhecimento, é porque você já sabe que tem algo em você que precisa ser mudado. Então, como é que eu vou mudar isso? Mudando o que eu acredito. Porque no que eu acreditei até hoje me fez chegar até aqui. E tem alguns pontos da minha vida que não estão avançando, progredindo. Eu acabo repetindo os mesmos ciclos, eu acabo projetando uma mudança que nunca se realiza, eu acabo atraindo as mesmas pessoas para minha vida, os mesmos ciclos de relacionamento e acabo culpando os outros pela minha tristeza e a minha infelicidade. Então, se você está aqui, você já entendeu que você precisa mudar o seu sistema de crença para que tudo em volta comece a mudar. E para ter uma mudança real, vontade não basta. Só a vontade não é suficiente, porque você vai querer mudar uma coisa e o seu subconsciente, que é muito mais forte, vai repetir os velhos padrões. O nosso subconsciente funciona por repetição, repetição, repetição. Tem 30, 40 anos que você repete o mesmo padrão. Então, a esse ponto, eu espero que vocês tenham entendido que, seja lá o que vocês quiserem mudar, a gente precisa acessar o subconsciente. É lá onde ocorre a mudança.
Quando eu consigo inserir um programa novo nesse subconsciente, isso vai rodar no meu piloto automático, certo? Só que para eu inserir algo no meu subconsciente, eu preciso identificar lá o que está me atrapalhando, eu preciso identificar minhas crenças e eu preciso começar o processo de mudança dessas crenças, que aí existem 3 ferramentas simples que a gente vai falar já já. Mas para já entenda, se eu quero mudar algo definitivo e sem tantas frustrações, eu preciso acessar o subconsciente, porque lá vai no piloto automático. Eu não preciso combater o dia todo, eu não preciso de alarmes para lembrar de fazer as coisas. Eu vou mudar o que eu atraio, certo? E agora eu quero te mostrar uma das chaves importantíssimas para o processo de mudança mental, as nossas ondas cerebrais. Então, existem 3 ferramentas de ouro para começar esse processo. São ferramentas tão simples que a sua crença limitante provavelmente vai dizer: bom demais para ser verdade. Esmola demais, o cego desconfia. Ah, se isso funcionasse, todo mundo já tinha feito. Para que isso é crença, isso é ciência, tá? Hoje a neurociência tá trazendo todas essas informações que eu tô trazendo aqui. Se você é uma pessoa que gosta muito desse lado mais científico, vai buscar informação, porque tem muita na internet gratuita. Eu aqui tô fazendo vídeos para pessoas que não tem muito contato com esse assunto ainda. Essa é a minha intenção. Se você já está no nível mais avançado, é sempre bom estar aqui, você vai só reforçando o que você já sabe. E eu aconselho que você vá procurar artigos científicos relacionados a essas 3 ferramentas que eu vou dizer aqui, porque eu não trouxe. Mas, se vocês tiverem interesse em aprofundar sobre qualquer assunto que eu tô trazendo aqui, gente, comenta aí. Aí eu vou trazer artigo científico, vou trazer mais exemplos, vai ser um prazer. Mas pra já eu queria trazer tudo bem resumido para que vocês criassem o interesse por esses assuntos, tá bom? E se você já se interessa, ótimo, continua aqui com a gente e me dá sugestão de coisas, de assuntos para trazer, porque às vezes a gente sabe de muita coisa, mas quanto mais a gente estuda, mais aquilo vai ficando internalizado. Então tem coisas, eu tô trazendo o que eu acho que é importante, mas se você viu em algum lugar, algum tema que você acha interessante, então por favor, me dá essa dica aí que vai ser um prazer trazer mais conteúdo sobre isso, tá bem? Então quais são essas 3 ferramentas de ouro? Meditação, visualização e escrita. Sim, só isso. Só isso é necessário para o processo de mudança. Mas a pergunta é: você vai fazer? Ou o piloto automático vai vir com tudo, o seu subconsciente vai entrar, os seus velhos padrões, o seu corpo que já está quimicamente dependendo daquele seu antigo eu que sempre fez as mesmas coisas, vão ganhar, vão vencer. Então eu digo sempre que a mudança é uma escolha. Quando eu escolho, eu preciso compreender. Eu preciso compreender o que é que está me incomodando, o que é que eu preciso mudar. Eu preciso identificar o que é que está se repetindo que não está dando bons resultados. Depois disso, eu tenho que escolher também fazer alguma coisa em relação a isso. Agora eu já sei. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou escolher ter informações para esse processo de mudança, que é o que eu tô fazendo aqui nesses 2 vídeos. Então, agora que você sabe que existe uma mente subconsciente e uma mente consciente, que existe uma autoimagem, aquilo que você pensa sobre você, como você se vê, que essa sua autoimagem está criando toda a sua realidade ao seu redor, que você entende que existe um programa que foi instalado em você desde a sua infância, aleatório à sua vontade, você simplesmente recebeu essas experiências da vida, e que esse programa tá rodando aí na sua mente até agora. Então, se nada deu certo, primeiro, nada de culpa, você não sabia, você não teve oportunidade de escolher que programas estavam sendo instalados. Isso foi o seu meio, a sua educação, as suas experiências. Segundo, agora você sabe. Então, agora que você sabe, você tem o poder na sua mão, que é mudar. Você criou o que você criou até agora com o programa que você tinha. Agora você sabe que existe um programa e que o melhor de tudo, ele pode ser mudado. E o melhor ainda, depende de você. Sem desculpa, certo? Então escolha mudar, que esse seja o start para a sua consciência. E essas 3 ferramentas, que é a meditação. A primeira dela é a meditação. Gente, eu sempre tive uma crença super limitante com relação à meditação. Eu achava, obviamente porque eu não entendia e não tinha estudado, eu achava que meditar era você parar, ficar quietinho e não pensar em nada.
Sim, isso é um estágio bem avançado da meditação. Acho que com muita prática a gente chega lá. Mas a proposta aqui de meditar é simplesmente você parar e você concentrar na sua respiração para que você saia do piloto automático do subconsciente. Então, se eu estou concentrado na minha respiração, eu estou agora no presente. Eu não estou repetindo o meu padrão. Eu estou interrompendo aquelas conexões que o meu cérebro faz, aquela rede neural que se conecta cada vez que eu entro no meu piloto automático. Então, existem vários tipos de meditações e a meditação guiada é uma das que eu mais amo, mas eu acho que todo mundo deveria começar tirando 20 minutos do dia para parar e só tentar concentrar na sua respiração. Várias vezes a sua mente vai viajar, você vai para outros lugares, você vai pensar no que você tem que fazer, você vai querer fazer xixi, você vai querer levantar da cadeira. Enfim, o seu velho eu vai fazer de tudo para voltar ao que é familiar. E o que é familiar? Tá no piloto automático, pensando o quê? As mesmas coisas de sempre. E geralmente quais são essas coisas? Problemas, mágoas, coisas mal resolvidas do passado ou preocupações com o futuro que a gente nem sabe se amanhã vai estar aqui para passar por aquilo. Então assim, meditar é simplesmente você estar ali no presente. Eu gosto de associar a palavra meditar com me-editar. Ou seja, uma nova edição de nós mesmos, porque quando eu foco no presente, eu saí do piloto automático. Então, eu estou ali me desconectando, ok? No próximo vídeo, eu vou trazer os exercícios para você identificar as suas crenças, vou trazer exercícios de meditação, vou trazer exercícios com essas ferramentas que eu vou falar aqui. Mas para já, seria ótimo que você já começasse todos os dias, antes de sair da cama, simplesmente ficasse lá. Olha só, abre seu olho, vê como é que você está se sentindo. Geralmente você vai estar estressado, né? Porque o hábito é de pegar o celular, de levantar, de fazer as coisas. Então, se você só interromper esse simples ato, ficando na cama, respirando, imaginando, visualizando, que é a nossa próxima ferramenta, um dia feliz, você já vai estar fazendo muita coisa por você. Lá na cama e só sai quando você estiver se sentindo feliz, autoconfiante. Isso não é ser falso, parece falsidade. Ah, mas eu não me sinto assim. Mas você não se sente assim porque você está programado para se sentir de outra maneira. E a gente é habituado a crer que as coisas precisam acontecer para a gente se sentir bem. Não é real, não é verdade. A gente pode treinar, ser grato, ser feliz, ser autoconfiante, mas você está se sentindo assim. Tentem, por favor, vocês estão aqui, não percam tempo. Próxima ferramenta poderosa, visualização, que eu já falei antes. Gente, a visualização, a gente tá visualizando o tempo todo. Quando você acorda e começa a lembrar de tudo que você precisa fazer no seu dia, você tá visualizando o seu dia. Quando você acorda e você pensa na discussão que você teve ontem com alguém, você está visualizando essa discussão. E aí você está sentindo aquela mesma emoção que aconteceu naquela discussão. Então você entende que a gente está o tempo todo visualizando e sentindo coisas que geralmente estão relacionadas a problemas, ou do passado ou do futuro, porque a gente, para ter hipótese de sobrevivência na natureza, era bom a gente ter medo, era bom a gente estar ansioso, era bom a gente estar preocupado, era bom pensar no que de ruim aconteceu para que aquilo não volte a acontecer. Só que isso está adoecendo, né? Esse nosso sistema de sobrevivência, de preocupação, estresse, mágoa, rancor, né? Não perdão, isso tudo está adoecendo. Então, a visualização nada mais é do que você substituir aquelas suas imagens mentais por imagens mais positivas. Ai, mas eu não vivi imagens positivas. Cria imagens positivas na sua cabeça. Cria a imagem que o seu dia vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, que as pessoas vão ser atenciosas, que você vai passar um dia leve, tranquilo, que quando os problemas chegarem, você vai ser madura para resolver, você vai ter a capacidade para resolver, que aquilo não vai te afetar em base aos seus traumas do passado. Começa a se visualizar como essa pessoa diferente que você quer ser.
tá? E isso vai ter nos exercícios depois, mais tarde, mas já comecem, gente. Já faz esse exercício prático de manhã. Não saiam da cama sem se sentir a pessoa que vocês querem ser. E isso que eu tô dizendo, quem diz é o Dr. Joe Dispenza. E ele fez muito estudo sobre a meditação, sobre a visualização. Eu acho que hoje ele é o nome mais proeminente nessa área da física quântica, neurociência, epigenética. E tem centenas de relatos de cura física. Ele explica que a gente tem uma farmácia dentro, que a gente pode se curar não só a nível emocional, mas a nível físico também. E ele diz isso: eu não saio da cama antes de me sentir confiante, antes de visualizar o dia que eu quero ter. Então façam também, acreditem quem já passou pelo processo que está explicando pra gente. Eu tô nesse combate aí de fazer isso todas as manhãs. Gente, é lutar contra a nossa natureza mal-humorada que quer acordar já pensando em estresse. Mas lembra que o nosso subconsciente funciona por repetição? Quanto mais eu faço isso, mais isso vai ser automatizado. Então vai chegar um dia que eu vou acordar e tipo, não vou querer sentir nada estressante. O meu automático já vai estar pensando em coisa boa. Eu gosto de pensar em um momento muito feliz da minha vida para o meu corpo sentir aquela gratidão. Não é? Sentir a gratidão por algo bom que eu vivi, embora essa gratidão eu queira incorporar no meu futuro. E Joe Dispenza diz, lembrar do seu futuro, ou seja, pensar naquele futuro que você quer e estar lembrando daquilo. Não só antes de sair da cama, se você conseguir várias vezes durante o dia lembrar desse futuro que você quer, gente, você vai estar reprogramando. Você vai estar reprogramando. Eu vou trazer exercícios. Eu fico muito empolgada com esse tipo de assunto, gente, porque, tipo assim, eu vejo um monte de gente sofrendo sem a menor necessidade. E eu sei que isso é real, não porque eu comecei a fazer depois que eu comecei a estudar. Eu venho reprogramando minha mente há muito tempo e eu não tinha a menor noção. Eu sempre gostei de brincar com a minha mente, de tentar criar, de ver se eu consigo fazer as coisas. Eu sempre fiz isso em mim. E quando eu tava aqui preparando esse conteúdo, eu lembrei que eu tinha uma crença muito forte em relação à comida, que a comida pra mim era felicidade total. Eu, quando era bebê, era gordinha, mas a partir dos 4, 5 anos, sempre fui magra. Fui magra minha infância toda, minha adolescência toda, e sempre comi muito. Eu acho que eu comia mais do que todas as pessoas que eu conheço. É sério, gente. Todo mundo ficava assim, impressionado com a quantidade de comida que eu comia, e agora pensando eu também. Eu era capaz de comer uma pizza grande sozinha, salgada, e depois uma doce. Pra onde ia essa comida, eu não sei. Mas a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo vai ficando mais lento, e eu também comecei a trabalhar mais sentada como dentista, e comecei a engordar. Comecei a engordar e eu não me via naquele corpo porque eu nunca fui gorda. E eu disse, não, gente, eu tentava dietas, fazia um mês de dieta, exercício físico, a coisa lá toda programada, botava o despertador. E por ser muito determinada, eu conseguia cumprir ali a minha agenda, emagrecia. Só que qual era minha crença em relação à comida? Comer muito é me deixar feliz. Comer muito é me deixar feliz. Eu só sou feliz quando eu como muito. E como é que o nosso corpo, naturalmente, não vai querer felicidade? Como é que eu ia conseguir aceitar o fato de que quando eu comia eu era triste porque eu tava comendo brócolis em vez de pizza? Isso é complexo. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Então, entendendo isso, eu disse, ok, eu me sinto sempre muito triste quando eu vou comer. Então, eu preciso ver a comida com outros olhos. E me lembrei que até uns 15 anos atrás, eu amava salsicha. Eu comia salsicha com tudo nessa vida, gente. Era cachorro quente, era salsicha no macarrão, era salsicha em todo lugar. Até um dia que eu vi um documentário mostrando como é que faz a salsicha e, gente, ali deu um clique, um insight. Eu ganhei consciência do processo da salsicha e o quanto aquilo ia fazer mal ao meu corpo. E eu simplesmente não consegui mais comer salsicha. Você entendeu que mudei a crença? Não foi por repetição, mas foi por um choque de consciência. E aí eu entendi também, caramba, eu tô comendo totalmente, lógico, engordei, você vai procurar coisas de dieta e você vê muita informação sobre isso, e aí veio a frase que mudou tudo, não coma com as suas emoções. E eu entendi que total carência, eu substituía o afeto, o amor, o acolhimento por comida.
Então imagina, eu sempre morei fora do Brasil, longe da família, sempre mudei muito de casa, eu sempre estava só. Então eu abraçava a comida como se fosse todos os meus amores. E aí eu comecei, ok, eu quero comida para me nutrir. A comida não é sinônimo de felicidade se ela prejudica meu corpo. A comida só é felicidade se ela me nutre, se ela me deixa saudável. Eu só gosto de comidas que me deixam saudável. Gente, eu ficava repetindo isso mentalmente pra mim. E me imaginava muito saudável, e me imaginava magra, com meu corpo de antes, que aí eu tinha engordado em 6 quilos. E 6 quilos pra quem sempre foi magra é muita coisa. E comecei nesse processo. As pessoas achavam que eu era doida, eu sentava pra comer e ficava dançando, imaginando a comida, me nutrindo, minhas células lá, tudo feliz, agradecendo, muito grato, meu corpo muito grato pela minha escolha de ter escolhido comida boa pra mim. E eu sei que vocês devem estar pensando, como é que não internaram essa louca? As pessoas olhavam pra mim e ficavam assim, calma, eu tô aqui mudando a crença da comida, eu tô aqui ingerindo coisa boa, eu tenho que passar felicidade pra minhas células. E o impossível aconteceu. Uma vez cheguei numa churrascaria, que a primeira coisa que eu ia era pros antepastos, aquele monte de salgado e de massa que eu adorava. Gente, o que eu mais desejei na churrascaria, que eu fiquei assim, impressionada, foi o prato de salada que chegou. Eu olhava para aquela salada com a vontade de devorar a salada. Eu lembro que eu tava até com um amigo, eu dizia, você quer salada? E ele, você não quer dividir não? Eu dividi a salada com pena, eu queria salada só pra mim, eu só queria comer salada. E aquela salada teve um sabor muito mais gostoso do que a carne que eu amo. Eu até disse, meu Deus, então eu entendi esse poder. Eu entendi o poder de mudar a crença. Eu entendi. O que eu tô falando aqui pra vocês é porque eu fiz em mim, né? E todo mundo me chamava de doida, eu não tinha conhecido o Dr. Joe Dispenza, eu não sabia dessa coisa de reprogramação mental. Eu fiz isso, provavelmente eu já tinha informações aleatórias, mas eu não fiz de uma forma consciente. Ah, faz isso. Não. Eu testei em mim. E como isso, eu testei várias outras coisas. Desde criança que eu testo minha mente. Então, é real. É real. Dá pra fazer. Dá pra gente fazer a mudança na gente. E aí tem uma terceira ferramenta muito maravilhosa e que é usada desde que o mundo é mundo. Aliás, meditação, visualização e essa terceira ferramenta, a escrita, são 3 ferramentas que todo mundo sempre usou. Não é? Isso não é novidade pra ninguém. Mas você precisa saber usar. Não é? Não adianta você ter uma ferramenta que você não sabe usar. Então é preciso saber usar. A escrita consciente, ou seja, você colocar no papel a intenção do que você quer. Né? Existe escrita terapêutica, existem vários tipos de escritas que podem ajudar. Como, por exemplo, se você está com muita raiva, muito nervoso, você pode pegar um caderninho e escrever. Escreve, escreve, escreve sem parar, sem se preocupar com pontuação, com acento, com nada. Só descarrega aquela energia. E depois joga fora, queima simbolicamente, você pode fazer isso, ou joga fora. É simplesmente passar aquela confusão mental, organizar ela num papel e joga fora. Isso é uma ferramenta maravilhosa que a gente poderia fazer e não faz. Não faz. Mas por quê? Porque a gente não sabia. Outra forma é você colocar no papel as suas intenções de uma forma clara. Então, quero ficar rico. Ok, eu quero ficar rico como? Através disso. Eu vou oferecer esse serviço e vou ganhar dessa forma. Ou eu quero ter uma renda fixa de 30 mil reais por mês. Você tem que ser específico. Então você vai colocar num papel muito detalhadamente o que você quer. Você lembra que o subconsciente trabalha por repetição? Então, cada vez que você vai escrever isso, cada vez que você vai escrever coisas boas sobre você, coisas que você quer ter, coisas que você acha importante, ele vai estar registrando. É outra forma também de reprogramar. Esse vídeo ficou longo mais uma vez, porque eu não consigo falar pouco, mas eu espero que eu tenha sido clara. Se eu não fui clara, comenta, diz o que é que vocês querem aprender. Antes do próximo vídeo, se vocês quiserem que eu aprofunde mais em algum tópico desses aqui, escreve. Se não, vou já gravar o próximo vídeo com os exercícios e terão muitos outros, porque assim, de forma geral, tudo que eu vou falar aqui é para reprogramar, é para mudar, é para se conhecer. Então, se a coisa ainda tá um pouco confusa para você, porque você nunca ouviu falar dessas coisas, calma.
Tem uma série de vídeos que eu postei, eu acho que já faz um ano que eu fiz o canal, comecei a postar vídeos, tive que parar, aconteceram várias coisas e estão voltando só agora. E aí tem uma série de vídeos que eu fiz que é em relação ao autoconhecimento, muito legal. Vai lá maratonar se você tá começando esse processo agora, tá bom? Beijo grande, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.